Boa noite a todos. Nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, pelas oportunidades que concede a todos nós de estudarmos, de estarmos juntos, falando de Evangelho, falando dessas passagens que nos sensibilizam, que nos conscientizam da necessidade de percebermos Jesus como nosso mestre, como nosso guia e modelo. É uma grande alegria podermos falar novamente de Natal, do nascimento de Jesus. Para nós, os espíritas, o Natal, ele se refere principalmente ao nascimento espiritual de Jesus em nossas vidas, de Jesus nos nossos corações, quando nos permitimos, pelo nosso livre-arbítrio, conhecer as lições, nos debruçar sobre elas, buscar entendê-las em nossas vidas e também praticá-las. Isso é o Natal nascendo dentro da gente. Então somos muito felizes, sim, porque temos o Natal todo dia. A cada dia que percebemos que já nos observamos mais, buscamos conduzir as nossas vidas dentro das leis que Jesus nos apresentou, com muita dificuldade, sim, lógico, mas isso é Natal. Isso é o renascimento de Jesus cada vez dentro dos nossos corações. Então a gente lembra de Natal, desse nascimento, dessas lições, desse Evangelho, e a mensagem que foi lida hoje nos fala, do bondoso pescador Simão Pedro, dizendo que Jesus é considerado aquele que traz a palavra divina. Jesus foi considerado, sim, o semeador, porque nos trouxe a palavra divina no momento que nos fala das leis de Deus. Quando nos explica que todos aqueles preceitos antes estudados, o que nós poderíamos entender e que era necessário nos ater, seria a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Simão Pedro nos fala sobre Jesus como semeador. Nós nos lembramos que poderíamos, então, saudar o Natal de Jesus, buscando lembrar uma das suas inúmeras qualidades. Nosso Mestre. Porque Jesus recebeu o título de Príncipe da Paz, Luz do Mundo, Pastor dos nossos corações, e também de Rabi, de Mestre. E esse ele aceitou. No Evangelho de João, ele nos diz assim: vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então ele disse, eu sou o Mestre, sim. E a gente fica pensando, primeiramente, já que vamos saudá-lo como mestre, o que é ser um mestre? Mestre é aquela pessoa dotada de um saber excepcional, é aquela pessoa que tem condições, de passar as lições, de ensinar, de vivenciar. Esse é um mestre. Para o mestre se completar, ele necessita ter o seu aluno ou o seu discípulo. Nós chamamos discípulo todas aquelas pessoas que vivenciam o pensamento do seu mestre, a maneira dele ser,
a sua filosofia. Então, nesse caso aqui do discípulo, o discípulo de Jesus é aquele que busca acompanhar o seu mestre nos seus pensamentos, nas suas reflexões, quando ele conduz esse raciocínio até que o seu discípulo haja por si só. Então, na realidade, o mestre, nós vamos ver que ele não agride o seu discípulo. O mestre é aquele que estimula o aprendizado, estimula o discípulo a encontrar dentro de si aquelas soluções do qual ele é modelo. E, durante o nosso estudo, nós pensamos assim: por que Jesus foi considerado mestre? Primeiramente, que era um título concedido aos professores israelitas, aqueles que ensinavam a Torá. E eles viam Jesus como aqueles rabis. Por isso ele foi chamado Rabi ou Rabone, que é o diminutivo de Rabi, que significa mestre, da mesma maneira. Porque era muito similar. Porque ele sentava, as pessoas se juntavam em torno dele e ele começava a falar. E ele começava a ensinar. Então, eles falaram assim, ele é um rabi. Mas nós vamos, primeiramente, entender que Jesus não é um sacerdote. Dentro da organização, né, que Moisés criou, os sacerdotes eram aqueles oriundos da tribo de Levi. Tinham 12 tribos, e a tribo de Levi ficou responsável pela questão dos sacerdotes, a questão religiosa. Mas, junto àquele grupo, existiam o Arão, que vem ser irmão de Moisés, e a sua descendência chamou para si a parte mais, digamos assim, fina daquele sacerdócio. Então, na realidade, os descendentes de Arão e o grupo da tribo de Levi, que cuida da questão religiosa. São eles que dão aula, são eles que explicam a Torá, então eles vão passando para os seus alunos, mas junto deles existe um outro grupo, que não se diz descendente nem de Arão e nem da tribo de Levi, mas que querem estudar. São os doutores da lei. São aqueles que estudavam muito mais realmente todo aquele livro. Eles estudavam muito, tanto é que o grupo judeu é chamado, né, o povo do livro. Eles estavam sempre consultando as suas ordenações mais simples do dia a dia. Então, eles percebiam essa semelhança. O rabi passava aos seus discípulos o ensinamento que era pela tradição oral, falando, e eles se esforçavam para gravar aquilo na memória. Eles gravavam, e depois de um tempo, eles também se tornavam um pequeno rabi, um rabone, e começavam lá a atrair para perto de si outros que queriam também aprender. Então isso é um grupo, nós vamos ver que se atrai pelo estudo, que se atrai pela lei. E Jesus, quando ele percebe, né, essa situação que colocam ele como discípulo, é muito interessante, porque ele estava no templo. Ele, desde os 12 anos, já conversava no templo com os sacerdotes. Desde os 12 anos. Mas, um momento, numa festa, ele subiu e começou a ensinar. Então, eles lá perguntaram aos sacerdotes, como é que ele sabe essas letras se ele não aprendeu? Então, Jesus respondeu, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, eles olharam e falaram assim, ele é um mestre. Ele é um mestre de uma doutrina que não tinha o personalismo. Ele dizia que era a doutrina verdadeira, a mais limpa, né, que a gente pode dizer
de Jesus. Então, Jesus é esse mestre conceituado como mestre, e a questão que nós trazemos: ele é o nosso mestre? Olha a diferença. Ele é mestre, mas nós já entendemos que ele é o nosso mestre. Nós o reconhecemos como aquele único e capaz de nos traduzir com uma didática, com exemplos, né, com uma metodologia simples ao alcance de todos, as lições mais profundas que a gente pode dizer que é a lei divina. Nós reconhecemos. Não existe na história outro que tenha suplantado Jesus. Desde o momento do seu nascimento, ele nos ensinou sobre a humildade. A sua vida inteira ele utilizou não a sala de aula, mas ele utilizava o monte, a praia, o lago, o templo, a casa de outras pessoas, perto do poço, de manhã, de noite ele também ensinava. De noite ele foi procurado, uma passagem, quando ele foi procurado por Nicodemos, que era um doutor da lei. Como é que um doutor da lei vai perguntar coisas àquele que não estudou junto deles? Então tinha que ser que horário? De noite, para que ninguém visse, porque era vergonhoso. Então, Nicodemos fala, Rabi, chama ele de Rabi. Olha o respeito. Reparemos que isso é um respeito, é um título respeitoso. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Olha o reconhecimento de Nicodemo nesse momento. Então ele reconhece ele como um rabi, como um mestre, né? E nós vamos agora nos ater, como espíritas também, à questão de Jesus. Como é que nós conceituamos Jesus na doutrina espírita? Porque muita gente não sabe. Primeiro nós vamos lembrar que Deus enviou, né, já dito no Evangelho de João, o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo, fosse regenerado por ele. Então isso é uma passagem evangélica. Kardec, em sua obra magistral, O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta desses espíritos foi, vede Jesus. Mais uma vez corroborando, lógico que teria que ser assim, que é Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre, né? É aquele do qual nós vamos observar o que ele diz, o que ele fala, a teoria. Vamos ver como é que ele faz, para ver se a gente aprende a fazer junto. Porque Jesus tem realmente o especial, né, título de guia e de modelo, com toda certeza. Porque ele foi aquele que vivenciou tudo aquilo que ele disse. Ele mostrou para a gente como se faz, como se dissesse assim, ó, caminhem por aqui, olha como é que eu estou caminhando, faz dessa maneira. Então tem uma passagem que ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. É como se ele dissesse assim, olha a minha mansidão diante da diversidade do mundo. Olha como é que eu faço. Percebam o que eu estou falando e observem como eu me comporto diante de falsas acusações, diante da traição. Porque, como discípulos, muitos foram atraídos ali para próximo de Jesus. É lógico. Mas muitos foram atraídos por curiosidade, não é mesmo? Então ele tinha que atender os curiosos, ele atendia aqueles que só foram lá para se beneficiar, para buscar a cura, para buscar perguntar alguma coisa. Então ele dava aula para todos. Olha como é que eu me comporto. Depois ele disse assim,
tenho dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É como se dissesse assim, olha, eu também tive tribulação, olha como eu agi. Todas as aulas, né, que ele nos deu, o que a gente pode falar, os exemplos através das parábolas, onde ele utilizou símbolos, formas simples de nós compreendermos situações tão complexas. Então ele fala de campo, de vinha, de semente, de pastor, de ovelhas, de porta, de mulher, de homem, e conta aquelas parábolas e dá as suas mensagens, fala no sermão das bem-aventuranças, isso tudo naquela poesia irresistível, com aquele magnetismo que lhe era peculiar. Olha o aluno ali, todos nós ali observando Jesus falar, magnetizados pela história que ele contava e se desenrolava no éter, como se pudéssemos ver, né, a questão do filho pródigo, a questão do bom samaritano, daquela estrada que caminha e encontra um caído e vai ajudá-lo. E a gente vai olhando e vai começando a dar vida àquilo ali. A perceber que aquilo ali só muda o nome, mas a gente encontra na nossa vida. Então aquela mulher que jogaram pedra nela, ele abaixa-se na areia, né? Com o seu dedo lá, mexe na areia. E depois ele não a julga. Ele não concorda com o seu comportamento, mas ele não julga a mulher. Ele pergunta, onde estão os seus inquisitores? Onde estão os seus juízes? E ela disse, foram embora, porque ele disse, aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. E assim não ficou ninguém. Como nós também não ficaríamos. E ele não a julgou. E na nossa vida? Nós temos outras situações tão parecidas com essa. E até no seu derradeiro momento de encarnado, quando ele vai ser, né, levado à cruz, supliciado, qual o exemplo que ele nos dá? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Exemplo de perdão. Esses não entenderam nada daquilo que eu falei e estão fazendo diferente. O que eu posso fazer para eles? Perdoar porque eles não têm condições ainda de compreender a lição que eu estou dando. É como se dissesse isso. Então, quando nós começamos a nos colocar, onde é que nós estamos? Que tipo, né? Nós somos aquele aluno ouvinte, nós somos o curioso, nós já somos aqueles que têm condições de compreender. Então, a gente vai lembrar que a relação de Jesus com os seus discípulos é diferente dos rabis com os seus outros discípulos. Porque a relação lá do rabi comum, o israelita, era falar, o outro ouvir e gravar aquilo na memória. Jesus pedia mais. Jesus não queria só aquilo. Jesus pedia que para ser seu discípulo tinha que ter uma adesão total. Tinha que aceitar totalmente aquela proposta que ele estava ofertando ali aos companheiros, que somos todos nós. Então, ele disse assim, se alguém deseja seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só. Então, aquele que quer seguir Jesus tem, primeiro, querer. Ele não vai obrigar. Você tem que querer. Querer o quê? Segui-lo. Renunciar a si mesmo. Quando ele fala, renuncie a si mesmo, renuncie a tua vaidade, o teu orgulho, o teu egoísmo, para poder tomar a sua cruz, tomar a sua vida, do jeito que ela é, e mesmo assim me seguir. Então, ele nos prometeu consolo, ele nos prometeu conforto espiritual,
mas cada um que vai pegar a sua cruz e vai caminhar. Porque é através dessa cruz, dessa dificuldade, que nós vamos aprender, que vai, né, acordar lá dentro as nossas cordas mais sensíveis na hora que acontece com a gente, que a gente fala, era tão fácil quando era com fulano, eu sabia fazer isso. Agora que é comigo, eu não sei. Olha a diferença. É quando eu tomo a minha própria cruz, e sigo Jesus. E ele disse, se permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer na minha palavra. Ou seja, o discípulo de Jesus, o cristão, não é aquele filiado a uma religião determinada. Não é aquele que se veste com característica, nada disso. É aquele que aceitou viver de acordo com a doutrina que foi apresentada por Cristo, que é uma lei de amor. Isso nós temos que ter bem claro. E a gente se pergunta, nós, então, somos os seus discípulos? Quando nós falamos, mestre Jesus, eu sou discípula de Jesus ou eu só sou aluna? Eu tenho que saber o que eu sou, né? Então a gente lembra, quando a gente quer, eu quero. Eu quero ser discípula de Jesus. Porque até agora eu fui discípula de mim mesmo. Porque eu só fiz aquilo que a minha vontade queria, que meus desejos pediam. Então eu sou discípula de mim mesmo. Eu me tenho em tão alta conta e com tanto sofrimento. Eu estou vendo que aquilo não está dando certo. Aí chega uma hora que eu falo assim, cansei de sofrer. Eu descobri que realmente eu não sei fazer isso. E eu não sei caminhar diante desses obstáculos. Porque o jeito que eu caminho, ou é atropelando, ou é eliminando, e vai me causando dor, vai me causando sofrimento, e assim eu não sei conviver bem com os outros, eu não sei viver bem comigo, eu não estou conseguindo viver bem com Deus, que eu estou ficando de mal, eu estou adoecendo física e mentalmente, então eu não sei fazer. Porque se eu soubesse fazer, eu estava muito bem, eu estava muito feliz, mas eu não estou. É a hora que a gente, na dor, a gente fala, eu reconheço que eu preciso que alguém me ensine a fazer isso. E diante dos modelos apresentados, eu escolhi Jesus. Eu escolho Jesus. Mas eu, para segui-lo, ele diz, você tem que se negar. Você tem que aprender a se negar. O que é se negar? É quando a gente tem aquela vontade que ainda é própria dos nossos instintos, das nossas paixões, das nossas vidas anteriores e mal educação dessa vida mesmo, e a gente fala, não. Isso ainda está dentro de mim, mas nesse momento eu quero fazer como Jesus ensinou. Então, no início, não é de forma espontânea, é com muito esforço, é com muito sacrifício, é mordendo a língua, é segurando a mão, é inventando cantigas na cabeça para aquele pensamento não vir, inventando cada um lá um mecanismo de aprender a não mais alimentar aquela coisa antiga que existia para oferecer uma lição nova. E essa lição nova, ela necessita ser fixada. Fixada, fixada, fixada. E a gente pensa assim, já sei fazer isso. Aí na hora que acontece o problema, a gente ainda não sei. Então, porque ainda não está completamente fixada aquela lição nova. Preciso de mais tempo. Então, os discípulos, são aqueles que se propõem a se olhar e colocar em prática. Olha que momento maravilhoso o Natal. Fim de ano, a gente lembra, geralmente lá do início do ano, que é janeiro do ano passado. Quase todos nós fazemos aquelas ideias, tem até bloquinho que a gente escreve. Tudo que eu pretendo fazer no outro ano. No próximo ano eu vou cuidar mais disso, no próximo ano eu vou ler não sei quantos livros, no próximo ano eu vou levantar a tal hora, no próximo ano
eu vou acordar mais cedo para fazer uma atividade, para estudo, para atividade física. São os nossos projetos. E nós chegamos agora no final do ano e podemos olhar para aquilo e falar assim, o que daquilo ali foi feito? O que daquele projeto realmente nós tomamos compromisso? Assumimos como compromisso? A maioria não foi feito, se nós pararmos para perceber. Então o Natal é esse momento de reflexão sincera. Daquilo tudo que eu estudei de Jesus, de tudo aquilo que eu aprendi sobre Jesus, sobre as leis divinas, sobre o relacionamento com o próximo, no sentido de amar o próximo como a mim mesmo, e olhar para mim. O que eu consegui fazer? Eu sou discípula? Eu estou conseguindo vivenciar e cumprir as lições de Jesus? É essa autoavaliação. É o momento de Natal. Eu já sou uma pessoa mais compreensiva? Eu já me sinto uma pessoa mais paciente no relacionamento com o outro? Mais tolerante? Nas situações, né, daquelas complicações do dia a dia, eu já perdoo melhor, eu já consigo perdoar, pensar em perdão? Eu sou uma pessoa mais indulgente, que relevo mais o que o outro falou? Eu já estudo mais? Eu realmente faço as minhas preces todo dia, como quando eu me comprometi? Então a gente começa a pensar se quanto que desse evangelho ele se encontra vivo no nosso coração. Porque o objetivo é que esse evangelho se traduza em vida. Quando é que ele se traduz em vida? Quando eu me torno uma pessoa alegre e feliz internamente. Porque viver tudo aquilo que Jesus nos passou, ter o esforço dessa vivência, percebamos, o esforço nos dá, por si só, uma imensa alegria. Significa que nós já saímos de um lugar comum e estamos lá nos compromissando com o bem, com o caminho do bem. Mas, muitas vezes, na nossa vida, a gente não conseguiu entender qual é a função da dor física, da dor moral. A gente não entende por que está passando por aquilo, ou a sociedade está passando por aquilo outro, ou o vizinho, ou um familiar. E aí a gente fala, eu ainda sou um discípulo imperfeito. Eu ainda não sou aquele discípulo que Jesus explicou. Eu ainda sou aquela criatura no esforço, mas muito imperfeito. E aí dá uma tristeza, dá um desânimo. A gente estudou tanto, a gente se esforça tanto na nossa cabeça, a gente procura entender. Na hora que acontece o problema, a gente fala, nossa, eu fui cair nessa casqueta de banana, que não é nem uma casca tão grande, gente. Olha ali, ó. Olha o quanto que eu ainda tenho que aprender isso realmente. Eu tenho que continuar me esforçando. Ah, que vergonha. Tem gente que tem vergonha. Ah, que vergonha. Que meu guia espiritual não saiba. Não tem como, né? Oh, Jesus, que vergonha. Mas espera aí. Vergonha? Se Jesus veio até nós, ele é o nosso governador planetário, é porque ele nos conhecia as nossas dificuldades. Nós trouxemos aqui um trecho no Evangelho de João, mostrando que Jesus nos conhece, sabendo a nossa dificuldade. Tem como título Bom Pastor. Só alguns versículos. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós. Então ele nos conhece. A cada um de nós. Ele sabe
quem são os indiferentes, os retardatários, os preguiçosos, que têm dificuldade. E assim ele vai conhecendo cada uma, ajudar da maneira que, como um professor ajuda o seu aluno, da maneira que ele necessita. A uns oferecendo outras oportunidades, a outros dando um consolo, a outros dando um outro tipo de estímulo, mas não abandona. Porque ele dá a vida pelas suas ovelhas, que somos nós. Então, o relacionamento que ele conhece o Pai, conhece as ovelhas lhe conhecem, cabe a nós. Nós conhecemos Jesus. Qual é o nosso reconhecimento dele como pastor? Que pastor é esse que vai abandonar a ovelha no primeiro sinal de perigo ou no 10º? Ele quer. Ele é feliz quando nós nos reunimos. A gente fala assim, puxa, mas eu acho que só eu erro. Às vezes a gente não pensa isso? Acho que só eu erro. Eu não sei fazer as coisas direito. Quando eu penso que eu estou fazendo certo, mas os discípulos, ser discípulo de Jesus, não pode errar. Bem, então nós trouxemos aqui para ilustrar, buscamos dentro da própria lição, já que ele lembrou de Simão Pedro, nós vamos falar de Simão Pedro. Vamos lembrar de Simão Pedro como discípulo de Jesus. Nós vamos lembrar que os seus discípulos, que os seus apóstolos, eram homens que tinham aquelas qualidades necessárias. Eles tinham amor a Deus, tinham amor a Jesus, eles eram fiéis, eles colocavam ali para seguir o Cristo. Olha quantas qualidades eles tinham. Mas não eram anjos. Eles não eram santos. Eles tinham fragilidades e dificuldades. E eles foram ali os 12 escolhidos naquele momento primeiro. A turma de Jesus tinha o 12 toda a multidão, todo o restante que somos nós, que nos abeiramos dele sempre. Para buscar nos alimentar com as suas lições. Então, como toda criatura humana, eles possuíam suas fraquezas, suas dificuldades. Nos conta o Evangelho de João, que lá durante a ceia pascual, olha que passagem delicada de Jesus dizendo, filhinhos, é um amor, né? Ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscarei, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não pode vós ir. E digo também agora, um novo mandamento vos dou, ele dizendo para os seus discípulos, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e que também vós uns aos outros sejam reconhecidos por esse amor. Nisso todos conhecerão que são os meus discípulos, por amardes uns aos outros. Aí Simão Pedro, aquele mais, aquela alma mais impetuosa, falou assim, mas onde é que o senhor vai, Jesus? Aí Jesus respondeu para ele, olha, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois você vai me seguir. Aí Pedro respondeu assim, por que eu não posso te seguir agora? Olha só a impetuosidade, né? A gente às vezes é assim, né? Por que não? Por ti darei a minha vida. Às vezes nós também somos assim, né? Aquela paixão, aquele entusiasmo. Eu dou minha vida por isso. A gente não mede a possibilidade daquilo ocorrer. E Jesus falou assim, olha, tu darás a tua vida por mim? Tu darás a tua vida por mim? E fica a pergunta, né? Na verdade, eu te digo, que não cantará o galo, enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Olha, vocês imaginaram? Pedro ouvindo isso? Depois que ele falou que ele morria por Jesus, Jesus falou aqui, o galo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. E logo após, Jesus foi levado à prisão, ficou primeiramente na casa do sumo sacerdote. Pedro se aproxima ali, que a gente chama de pátio interno daquelas instalações onde Jesus estava sendo inquirido, e reconhece em Pedro. Primeiro reconhecimento. Mas você não é aquele que segue Jesus? Ele falou, não, eu não. De maneira nenhuma. Aí depois veio um segundo. Ué, você não é aquele que segue o Nazareno? Ele falou, não, de maneira nenhuma. Não sou eu. Veio o terceiro.
que reconheceu ele pelo seu falar, maneira de ser. Aí ele falou lá um linguajar mais duro, falou umas palavras feias. Eu não sou, não o conheço. Nesse momento, o galo cantou. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta, e de dentro da casa Jesus o olha. Vocês receber aquele olhar de Jesus, dizendo assim, eu não te avisei? Como se dissesse, eu te avisei que você não se conhecia como eu te conheço. Jesus não deixou de amar Pedro. Jesus conhecia Pedro. Pedro é que não se conhecia. Assim como acontece com a gente. Nós não nos conhecemos. Então, Pedro foi, né, saiu daquele pátio interno e chorou amargamente. Uma dor de um remorso, né? Aquele que disse que daria a sua vida. Aquela dor de não ter conseguido cumprir o seu testemunho, de ter aprendido do lado do mestre, foi um dos primeiros a ser chamado, não faltava uma aula, que falou que dava vida, não deu nem o nome. Deu o nome, ele disse que ele não era ele. Aquela dor. Então, é aquele momento de fraqueza, ele foi covarde diante da fé dele, ele não conseguiu. E a gente fica pensando, o que fazer, Pedro, né? Ele que tinha aquela personalidade impulsiva. Fazer como Judas fez? Se matar? Não ia resolver. Ia complicar mais ainda a situação dele. Então ele analisou, ele pensou e cresceu com aquela dor. Porque ele se reconheceu ainda imperfeito. Porque só se trata com um médico, só se busca o professor quando a gente ainda se sente o médico doente ou o professor ainda, quando a gente se sente ainda incompleto em nossos conhecimentos. A humildade de ir buscar mais, para consolidar aquelas lições. Foi o momento que o Pedro fez. Então ele recordou, né? Quando Jesus dizia, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ele não podia cair na armadilha da consciência culpada. E ficar ali, minha culpa, minha sagrada culpa, e não ia sair daquilo ali. Ia ficar só olhando para trás. Ele não pode ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. E Jesus, ele continuou dizendo, se alguém deseja seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí ele relembrou disso e verificou, esse é meu compromisso com Jesus. Renunciar ao meu próprio orgulho. Aprender que Jesus me falou de vigilância. Me disse até que eu ia joeirar com o trigo, que o Satanás iria me unir. No outro evangelho diz que Satanás ia misturar mesmo para mexer nele, naquele momento de testemunho. Ele foi avisado da vigilância. Então, naquele momento, Jesus nasce certamente no coração de Pedro de uma outra maneira. É quando ele fala, mestre, eu não fui capaz, mas não vou desistir. Porque nós não podemos desistir de Deus, porque Deus não desiste da gente. O amor de Deus por cada um de nós é infinito. Então, eu vou ter que continuar enfrentando o olhar dos meus amigos que sabem que eu vacilei. Eles vão falar de mim. Vocês imaginem naquele momento. Então ele ali continua e sabemos, através dos outros evangelhos, que após a morte e a ressurreição de Jesus, ele aparece algumas vezes para os seus discípulos. E uma dessas passagens lindíssimas do reencontro de Jesus com os seus discípulos, como dissesse assim, durante esses dias eu estou com vocês, se fortaleçam, a morte não existe. Deus é Pai dos vivos. Eu estou aqui para demonstrar isso. Se unam, se fortaleçam, porque daqui para frente vocês vão seguir. Então eles mantêm, né? Jesus mantém aquele grupo por um certo tempo junto. E numa determinada noite, Simão resolveu pegar o barco e sair para pescar. E alguns dos outros amigos, discípulos também,
foram com ele. Passaram a madrugada toda, jogando rede para cá, jogando rede para lá, não pescavam nada. Quando já estavam vindo embora, cansado e abatido, olharam para a praia e viram que tinha um homem. Mas não sabiam quem era aquele homem, e o homem falava assim: olha, joga a rede para aquele lado lá, ó, joga a rede para o outro lado ali que vocês vão encontrar peixe. Eles ficaram olhando aquilo e começaram a jogar rede e começaram a obter até sucesso naquele momento, mas João, o evangelista, reconheceu o Senhor. Ele olhou e falou: reconheço aquele homem, é o Senhor. E falou assim para Pedro: Pedro, é o Senhor. Quando ele ouviu que era Jesus, ele coloca a túnica dele, se joga no mar para ir ao encontro do mestre. E naquele momento, né, os outros levam os seus barcos para até puxar todas as redes e vão todos se confraternizar na praia, como sempre fizeram, em torno lá do peixe, do alimento, mais uma vez, Jesus servindo a todos. Ninguém perguntou quem ele era. Ficaram todos calados porque eles sabiam que era Jesus. Lá pelo momento, Jesus se aproxima de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele falou: apacenta os meus cordeiros. Depois, uma segunda vez, ele disse: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, tu me amas? Nesse momento, Simão se entristeceu e disse na terceira vez. E Jesus continua: ama-me. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu tenho por ti o amor. Aí ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele negou 3 vezes, mas teve que afirmar o amor 3 vezes. Reparemos que de uma ovelha imperfeita, de uma ovelha que estava se sentindo incapaz de ficar junto às outras muitas vezes, Jesus fala e o convida para ser pastor. Pastor de outras ovelhas. Porque assim percebeu que após aquele sofrimento, aquela dor, onde ele se reconheceu com mais humildade, com dificuldade e ficou mais atento, ali ele reconheceu o compromisso com Jesus. E ele teria condições de apacentar outras almas. Porque Jesus já tinha dito: sereis pescadores de almas, quando fez o convite. Então era todo um trabalho. E assim também somos nós. Por que a gente fala, né? Porque somos nós. Porque nós erramos. Porque nós estamos nesse momento da vida que hora a gente acha que já consegue fazer, um tempo depois já não faz, e convive de um jeito, convive de outro. Mas não tem outra solução. Só é capaz de aprender aquele que vive, aquele que experiencia, aquele que fala e reconhece: Jesus é o meu modelo. Eu estou no grande esforço de conduzir a minha vida, tendo Ele como meu guia, meu diretor. É quando nós, começamos a caminhar de uma outra maneira. Ovelhas imperfeitas, sim. Ovelhas que não acreditam nem em si mesmo. Mas que Jesus sempre acreditou. Jesus sempre acreditou em nós. E chega um momento que a gente pensa assim: puxa, o meu mentor e meu guia espiritual foram fiadores da minha reencarnação porque me acreditavam em mim. Como é que eu não vou acreditar? O que eu tenho que fazer? Errei. Chorei, reconheci, percebi como a outra forma, rejuntei meus joelhos, limpo, enxugo as lágrimas. Não adianta ficar olhando para trás com a consciência culpada. O que aconteceu, eu não posso mudar. Aconteceu.
O que a partir de agora eu posso fazer? Então eu vou fazer melhor. A cada dia eu vou buscar fazer melhor. É um compromisso que eu tenho com a minha consciência, com Jesus. Isso é um compromisso que eu assumo. E quando a gente pensa que Jesus nos diria, quando nos visse com essa determinação de nos reconhecermos, pessoas ainda fracas, imperfeitas, mas no esforço, o que ele nos diria? Ele deixou uma instrução para todos nós. Está lá no convite aos discípulos. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, não a ti, mas o Pai que está no céu. Então, é quando a gente percebe que nós estamos sendo ajudados, no momento que também nós vamos nos propor a ajudar outros. Olha a responsabilidade com o nosso dia a dia, com os nossos exemplos. Querendo ou não querendo, nós somos pastores de outras ovelhas. Aquelas pessoas que nos buscam, querendo uma palavra de consolo, um entendimento, buscando um auxílio. Há um momento que nós ajudamos ao outro e somos ajudados. Nós somos ajudados pela espiritualidade para falar de uma maneira com aquela pessoa, oferecer um outro programa de vida, um programa de estudo, um programa de reforma moral e falando para ela, olha, eu também, como você, tenho minhas dificuldades. Estou aqui no meu esforço, mas vamos dar a mão? Porque juntos somos mais fortes. Vamos dar a mão porque eu sei da tua dificuldade, porque eu vivo a minha. É muito difícil. É muito difícil se autodominar. Tem que ter muita coragem interior para se dizer, não, chega. A partir de agora, eu não sou mais de briga, a partir de agora eu não quero mais esse ressentimento, a partir de agora eu vou trabalhar as minhas emoções. É um movimento. Eu quero. E vou caminhar para isso. E ao final Jesus diz, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E dessa maneira, o convite de Natal é de amor. Para que a gente caminhe, para que a gente se una, para que a gente tenha um pouco mais de compreensão com a dificuldade do outro, para que a gente seja mais tolerante, para que a gente retire aos poucos esse ressentimento, esse passado de culpa. E nos perdoe também. Perdoamos o outro, nos perdoamos. Foi o que nós podíamos fazer naqueles momentos. Agora eu sei fazer melhor. E vou fazer melhor porque o outro me ajuda, porque o outro também me ampara, porque tem uma espiritualidade que me oferece a mão e que nos diz, vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram. Confiem. E assim olhamos para o mestre. Subindo e falando, mestre, iremos te acompanhar. Tu me conheces, conhece a minha dificuldade, mas mesmo assim, tu nos disseste, segue-me, e nós vamos te seguir, Senhor. Porque nós queremos ter paz interior. Queremos ter paz na vida, paz nas nossas famílias, paz no nosso mundo. E essa paz iniciará dentro de mim. Que Jesus, assim, fortaleça cada coração que abriga dentro de si Jesus, com as suas lições, com os seus exemplos, com a sua mensagem de edificação e de paz. Porque Jesus é força, é verdade e é vida dentro de cada um de nós. Feliz Natal para cada coração, Feliz Natal para cada família, Feliz Natal para todos nós, com esse renascimento, mais uma vez, com mais vontade de crescer com Cristo. Graças a Deus.
Prezados irmãos, como não reconhecer o grande amor de Jesus a Deus e à humanidade? À medida em que nós, espíritos imortais, elevamo-nos a patamares mais elevados do ponto de vista espiritual propriamente dito, observamos que Jesus teve os seus momentos de sacrifício, de tolerância, de perdão, de compreensão, de caridade, de ensinos. E todos esses momentos marcantes, definidos nos evangelhos, para nós trazidos em nossos estudos e reflexões, vemos sobremaneira a elevação de Jesus acima de todos os níveis humanos considerados até a presente data. A sua renúncia, a sua lucidez espiritual fez tomar decisões importantes que glorificaram as suas decisões, atitudes e ensinamentos, demonstrando a sua elevação. Há, portanto, que amar muito este Espírito, que é considerado um mestre dos mestres. Há que, acima de tudo, abrir as mentes e corações aos seus ensinos, a ponto de fazer com que o reconhecimento das nossas atitudes, ainda presas na sua essência ao mundo terreno, faz com que os nossos espíritos possam elevar para um patamar muito superior. E à medida em que o nosso espírito se eleva, a nossa compreensão dos ensinos, dos sacrifícios, de suas decisões, ainda são mais elevadas para o nosso coração. Para nós, espíritos que vemos e observamos Jesus em vários aspectos, inclusive de seu espírito imortal, do antes da sua encarnação, no período no qual ele aqui esteve no mundo terreno, e durante todo esse período como espírito que coordena todo um processo de renovação, o que podemos dizer para cada um de vocês, se não confirmar o grande amor desse Espírito para esta humanidade? Assim, certos de que os momentos pelos quais o mundo passa irá refletir no mundo espiritual, como sendo um momento de transição, temos a certeza, e temos visto isso, a reação da espiritualidade coordenada por este Espírito excelso, que há de determinar todo o socorro, amparo e direcionamento que sustentará a humanidade para o seu crescimento espiritual. Para
aqueles que veem a vida apenas do ponto de vista material, sim, haverá decepções. Mas para aquele que já se reconhece como um espírito que sobrevive após a morte do corpo físico, haverá as alegrias. O crescimento precisa ter um aprendizado, e este aprendizado, na grande maioria das vezes, para o mundo terreno, é ainda de dor, sofrimento, até que o espírito possa reconhecer-se um verdadeiro espírito imortal, liberto da matéria, e poder fazer com que a sua atitude, as suas decisões estejam pautadas na liberdade, na vontade, no reconhecimento da paternidade divina, na felicidade do espírito, através do bem, do belo, da paz e do equilíbrio. E, portanto, caros filhos, cada um de nós precisamos nos esforçar para poder fazer com que a vida que nos cerca expressem verdadeiramente os sentimentos pelos quais Jesus vem trazendo há tantos e tantos tempos para a humanidade. Todo o reforço, toda a paz, toda a vontade que puder ser exercida pelo cristão, pelo espírita, deverá ser executada para vencer o mal, para vencer o ódio, para vencer o egoísmo, para vencer a vaidade. E estamos cientes de que todos precisamos lutar para que isso aconteça. Na frente, no alto, Jesus, de braços abertos. E nós, que podemos nos considerar seus discípulos, pelo esforço que fazemos para vencer as nossas más tendências, precisamos exercitar constantemente o bem. Somente este bem que irá ajudar a prevalecer a alegria e a paz em nossos espíritos. Portanto, caros filhos, busquem a Jesus, não pela figura que ele só assim representa do ponto de vista da vida humana, mas como um espírito que está cuidando, orientando, direcionando a cada um de nós para vencer, para sermos considerados irmãos, para sermos considerados verdadeiros filhos de Deus. Se queremos alegrar a este coração que sempre vem lutando por todos nós, façamos pelo menos o que nos está reservado a fazer, o bem, para que possamos criar definitivamente a paz espiritual em nossos espíritos. Um abraço do Herman, e que Deus fortaleça, ampare e ajude a cada um de vocês, para que se traduzam seus corações e mentes em verdadeiros discípulos de Jesus, em verdadeiros que realizam a caridade, o amor ao semelhante e o perdão às ofensas, para que
todo o mundo espiritual elevado possa continuar a envolver a todos nós e a este planeta em bênçãos e paz. Que Deus nos ampare sempre. Muita paz.